Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Leve, o nosso podcast. Hoje eu vou entrevistar um casal, Alan Barbosa e Valessa Garcia, para falar sobre manipulação. Como esses ativos podem ajudar no emagrecimento, na qualidade de vida da mulher 40 a mais. Esses ativos podem colaborar na qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos, o espaço de vocês. Se apresente para a nossa audiência. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alan Barbosa, sou farmacêutico especializado em estética avançada e atuo há mais de 25 anos na área magistral. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Valessa Garcia e já há alguns anos eu também venho junto com a Alan, influenciada pelo Alan, já nessa área magistral também, no autocuidado e bem-estar da mulher. Bom, vamos começar pelo início, né? Vamos lá. Porque vocês são um casal que tem a mesma profissão e que empreendem juntos. Vocês são donos da Rio Derme, uma farmácia magistral. Quem não sabe, gente, magistral é manipulação. Isso. Então, você também como consultora de bem-estar, cosmetóloga, a gente tem um casal aqui completaço nesse ramo de atuação. Então, como que é para vocês trabalhar juntos, serem um casal e como isso interfere e isso está dentro do funcionamento da Rio Derme? Eu acho que a gente consegue se complementar muito, né? No início, a gente tinha um pouco de divergência, como todo casal, dentro de um empreendimento, né? Mas a gente conseguiu ir ajustando as coisas. A gente foi vendo e separando as coisas, a gente foi vendo que a gente se desenvolvia melhor em cada área. Então, a gente foi separando um pouco os segmentos dentro da farmácia de manipulação e a gente foi se complementando. E eu acho que hoje eu não consigo me ver sem a Valessa, essa parceria dentro da farmácia, porque eu julgo necessário e fundamental. Como que você vê essa parceria casal, empreendedora no dia a dia de vocês? Quando que você tem que deixar o lado esposa, aí entra a farmacêutica, a empreendedora, e como que a Rio Derme fica nesse meio? Porque também é um filho, né, gente? Eu sei que vocês são pais Sem dúvida. de duas crianças, mas não deixa de ser um Exatamente. filho, né? Sim, sem dúvida. Você falou tudo aí, é um filho, é mais um filho, né? Nós já temos dois, e é mais um filho que, por um bom período, o Alan, eu tive que deixar o Alan e ele teve que se dedicar sozinho, e foi uma loucura, por conta das crianças pequenas. Eu tenho dois muito próximos à idade, e aí, na minha retomada, na volta, foi o que o Alan falou, a gente conseguiu se realinhar com essa questão, né, das áreas, né, dividindo as áreas dentro da farmácia, e aí o que é de denominação minha é minha, e a dele eu também não meto a mão, é com ele que tem que resolver. A não ser que na ausência dele eu precise tomar essa frente, mas eu acho que assim a gente conseguiu ir levando e a gente já tá aí já na nossa terceira loja. O que move o casal? Qual é o propósito? O que não só a necessidade de empreender, que a gente sabe que hoje em dia é para quem está empreendendo, quem deseja ser o dono do seu próprio Sim. negócio e, claro, tem uma ideia, tem uma aptidão, estuda, se prepara, mas teve algum propósito maior que levaram vocês a seguir por esse caminho? Eu sempre tive uma paixão muito grande por empreendedorismo. Eu sempre quis ser dono de farmácia de manipulação. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Então, já desde o início, eu iniciei nesse ramo magistral com o auxílio do meu tio, que ele tinha a farmácia de manipulação, ele era empresário, então ele me introduziu nesse mercado e eu fui aprendendo tudo com ele, fui absorvendo todo o conteúdo ali, e aí, daí então, eu sempre tive a vontade de tornar o mercado magistral diferenciado. Eu sempre via pontos no qual a gente conseguiria implementar diferenciais. E aí que começou essa minha sede por ter a minha própria farmácia. Eu já era do ramo da farmácia, antes mesmo de conhecer o Alan, mas não magistral. Daí eu tinha outros pensamentos na questão da farmácia e também veio evoluindo muito essa área, né, da farmácia. E aí quando eu conheci o Alan, que ele me falou da magistral, a gente já ouvia falar, só de ouvir falar. E daí ele muito novo, ele entrou muito novo, com 12 anos.
E aí ele começou a me falar, vamos... E o sonho foi crescendo junto, né? Vamos montar uma farmácia que tenha isso e isso, procedimentos dentro da farmácia. Vamos montar uma farmácia que a gente possa oferecer como tratamento estético, mais integrativo, um tratamento mais integrativo também. E daí a gente entrou no ramo empresarial, assim, a gente teve que aprender tudo sozinho. Foi de repente, foi muito de repente. Eu arrumei um emprego e dali tive a proposta de comprar uma farmácia. E a gente, como que a gente vai fazer isso? E aí foi indo. Daí fomos aprendendo tudo sozinho até chegar aqui. Mas o que motiva a gente é isso: mostrar um diferencial, levar para as pessoas também o conhecimento, porque a área da manipulação ainda é muito. Como é que fala? Velada seria a palavra? Zelada? Velada, ainda existe muita controvérsia, né? Muita Sim, controvérsia. E era isso que era a minha próxima pergunta. Qual é a diferença do medicamento manipulado para um medicamento farmacêutico geral, né? Que já tem aquela dosagem, que é os Aqueles medicamentos prontos, prontos, já, né? isso, De da prateleira, indústria né? mesmo, química farmacêutica. Qual é a diferença? Nem sei se eu estou usando o termo correto, Sim. mas assim, para também trazer para minha audiência, porque tem essa dúvida mesmo. A gente não sabe a diferença do que é aquele medicamento da farmácia para o medicamento manipulado. Tipo, por quê, né? E o porquê? Por que alguns médicos fazem questão de ter o medicamento manipulado, nutricionista? A gente sabe que hoje até a estética também faz uso de alguns ativos, então, assim, tem uma dúvida, né? Eu acho que essa dúvida que de fato paira no ar. Qual é o melhor? Qual escolher? Será que funciona? Será que não funciona? É mito, não é? Assim, ao meu ver, né, o manipulado, ele é mais personalizado, né? Quando o de drogaria é mais padrão. São dosagens padrão que você pode... Qualquer tipo de pessoa pode estar indo ali comprar e estar usando. Que ali não vai... vai só como se fosse doses de manutenção. E já o manipulado, a gente consegue personalizar exatamente o que a pessoa precisa. Além de juntar ativos com outros que ainda não tem no mercado. E aí eu vejo assim, o manipulado como uma personalização, aquilo que é para você, porque cada um é um, né? Então nem sempre aquilo que você comprou na drogaria foi ótimo para você, se eu comprar a mesma coisa vai ser ótimo para mim. Já o manipulado, não. Fulana, a gente recebe muita gente assim, minha amiga comprou isso. Aí na conversa, mas o que você gostaria real? Qual é a sua queixa? E aí a gente troca uma coisa, outra substitui. Algumas coisas podem valer, outras não. E aí personaliza para aquela pessoa. E aí que vai fazendo o sucesso, né? O resultado que a pessoa quer. A individualização é, sem sombra de dúvidas, um ponto muito importante, o que difere a farmácia de manipulação. Esse é o ponto básico, né? Mas tem outros pontos que eu acho relevante e que a manipulação tem de diferenciação. Como, por exemplo, a gente fazer formas farmacêuticas diferentes. A gente adequar a forma farmacêutica à necessidade de cada indivíduo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não gosta, não consegue engolir cápsulas, ou não consegue aquele xarope ruim, e a gente consegue fazer em formas farmacêuticas diferentes, como, por exemplo, em bombom zero açúcar, em gominha, né? Mas a fórmula é individualizada mesmo, porque muita gente acha que a gominha só serve para aquela que já tem pronta. Não, a gente consegue fazer a sua formulação dentro daquela forma que você melhor se adequa, entendeu? Então, por exemplo, creme de avelã, geleia, sopa, refresco, tem uma infinidade de possibilidades. Então, para a gente não falar todos eles aqui, a gente diz assim, quando você já tem uma rotina dentro de casa, como por exemplo, você come ali, no café da manhã, por exemplo, você come uma geleia. E aí a gente consegue introduzir o seu medicamento que seria utilizado naquela geleia, naquela sua rotina. O que você já utiliza na sua rotina? E isso tem se destacado muito, principalmente para crianças autistas, públicos específicos que necessitam dessa diferenciação. Eu ia falar justamente isso, porque
é um ganho que a gente não vai conseguir jamais mensurar. Você imagina você ter uma criança atípica, uma Uhum. criança com dificuldade de texturas, e Isso. mesmo quando não tem, quem é mãe sabe a dificuldade de você conseguir dar um medicamento para o filho, né? No dia a Exatamente. dia, às vezes não é uma criança atípica, mas precisa tomar algum determinado medicamento e a mãe tem dificuldade de dar a medicação. E você ter o creme de avelã, você ter a Uhum. goma, a balinha, faz uma grande Isso. diferença no dia a dia, isso Uhum. vai ser um ganho, ela é um ganho. E hoje, uma outra coisa que eu percebo e venho estudando sobre isso e faz parte da minha prática dentro da nutrição, ter um olhar integrativo, Isso. regenerativo, que é o futuro da saúde, é o futuro, Sem né, dúvida. da medicina. Como vocês enxergam, enquanto farmacêuticos e empresários, o caminho esse caminho que a porta ela está aberta, né, para Sim. que todos percorram por ali e tenham qualidade de vida, tenham saúde e bem-estar, que eu acho que independente de qualquer coisa que nós venhamos conversar aqui está ligado à qualidade de vida, Não. Sem à dúvida. saúde, né? Então, como que vocês enxergam isso hoje? Sem sombra de dúvidas, a prática integrativa está intrinsecamente ligado à qualidade de vida, né? E hoje eu percebo que está crescendo muito essa diferenciação, esse crescimento, essa adequação de formas diferentes. Não só a cápsula, né? Como a gente já conhece, mas também óleos essenciais, florais, homeopatia, acupuntura, tem uma série de outras práticas que são utilizadas. A gente estava até falando aqui antes do Ozônio, podcast né? sobre a hipnoterapia, né? hipnoterapia, sim. Então, até isso já aconteceu, por exemplo, de um paciente lá na farmácia tá fazendo uso de controlado, e aí a gente conseguir, aos poucos, conseguir migrar, fazer esse desmame, fazer juntamente com o médico, obviamente, mas que a gente conseguiu fazer essa transformação. E, inclusive, esse paciente, ele fez o uso da hipnoterapia. Ele estava tentando parar de fumar. E a gente fez uso do floral, a gente fez uso de alguns fitoterápicos específicos, e ele também fez a hipnoterapia e conseguiu se livrar do cigarro completamente. Então, isso é um exemplo de práticas integrativas que hoje tem para beneficiar as pessoas. Eu acho isso fundamental. Hoje, como nutricionista, eu não abro mão de ter um olhar integrativo junto aos meus pacientes. Um dos motivos que me levou a criar o Corpo Leve, que é o meu método de emagrecimento e qualidade de vida, eu uni a fitoterapia mais a consultoria de bem-estar, óleos essenciais, como prática dentro do meu método, porque eu entendo que a gente não consegue unir forças e alcançar os mesmos objetivos se a gente não tiver um campo multidisciplinar para percorrer esse caminho junto. E hoje a manipulação, a farmácia magistral, sem dúvida nenhuma, é um caminho que me ajuda a ter ganhos junto ao meu paciente. E eu não abro mão de ter óleos essenciais na minha prática nutricional do meu dia a dia, porque eu acho que quando a gente fala em modulação do sono, os óleos essenciais e alguns fitoterápicos, eles ajudam muito. Então, assim, além de indicar os fitoterápicos para ajudar as vitaminas e tudo mais, quando as vitaminas são necessárias, porque às vezes o paciente não tem nenhuma deficiência e aí você não precisa usar, mas você pode usar alguns fitoterápicos, alguns princípios ativos e que ajuda a melhorar o sono. E a gente sabe que quando você tem um sono de qualidade, você consegue emagrecer, você consegue ter um controle emocional e tudo está integrado. Então, assim, hoje, você sabe que é um campo multidisciplinar. Como que vocês veem o trabalho de vocês junto com a nutrição? Como que, para vocês, é importante caminharem juntos? Eu acho fundamental, porque é um trabalho em conjunto que potencializa a ação e, principalmente como beneficiário, o paciente. O paciente é o principal, ele que vai ter o ganho principal, porque a gente consegue unir esforços, né, e conhecimento para que o paciente consiga ter o melhor resultado possível. A gente, enquanto farmácia de manipulação, a gente vai trazer todas as novidades do mercado, a gente vai adequar a forma farmacêutica, como a gente estava falando, a gente vai conseguir verificar a estabilidade daquele medicamento, a gente vai
verificar se aquilo pode ser prescrito em conjunto. Se não, a gente entra em contato. Olha, doutora, tem uma interação medicamentosa aqui. O que a gente conseguiria fazer para a gente substituir, fazer... Aí a gente dá as sugestões, enfim. Então, trabalhar em conjunto assim, eu acho que é fundamental. E como eu disse, tem como principal beneficiário o nosso paciente que vai conseguir ter um resultado diferenciado. Então, a manipulação, ela consegue ainda ter esse diferencial de conseguir ajudar nesse sentido, de conseguir modificar algumas coisas necessárias para que consiga ter um resultado maior. Agora, já em medicamentos já prontos, você já não consegue fazer isso. Ou é aquilo ou não é. Entendeu? É o erro da pessoa que entra numa farmácia e quer comprar um multivitamínico. Ele não Isso. sabe a quantidade que tem ali. É o que eu sempre falo, você não sabe a Exatamente. quantidade, se você precisa, se você não precisa, porque às vezes você está usando tá tomando uma vitamina que tá ali dentro, que você não tem deficiência nenhuma e não tá na quantidade adequada, vai dar uma superdose. E assim, o efeito da superdosagem e da deficiência pode ser muito né? prejudicial. Até mais do que a falta, né? Exatamente. Então, quando a gente tem falta, a gente repõe quando você está em excesso. Exatamente. Né? Ainda tem isso. Então, eu digo sempre, gente, vamos ver o que vamos ter a parte laboratorial, bioquímica, e eu tenho, no meu dia a dia, eu tenho tecnologias que me ajudam quando o paciente não chega com um exame para que eu veja. Então, eu tenho alguns exames que eu faço ali na hora, que a gente consegue verificar onde é que está a deficiência e só manipular aquilo que ele precisa. Para que ele tenha, além de personalizar, é um atendimento personalizado. Então, eu consigo ter um olhar individualizado para ele e só prescrever aquilo que ele precisa. E o ganho, a qualidade, o resultado que ele vai ter é muito mais rápido. E hoje eu vejo atendo muitas mulheres acima dos 40 anos. E a gente tem, assim, entrando no climatério, entrando naquela fase em que a mulher já tem a baixa hormonal, já está com uma autoestima muitas vezes cansada, né? Porque assim, mudanças hormonais, cansaço, sono começa a estar impactado, a fome muda. Quando vocês recebem essas mulheres na farmácia, porque às vezes ela vai tentar ajuda por vários caminhos. Quando essa mulher chega na farmácia de vocês, como que vocês enxergam e como vocês tentam ajudar? E você também, assim, como mulher, como consultora de bem-estar, cosmetóloga, como que você olha para essa mulher e faz esse acolhimento e dá a melhor informação, né? Porque, tipo assim, vai ter o lado do teu acolhimento e da informação. Como vocês unem isso? A mulher 40 a mais, ela chega cheia de queixas, né? Não é só pele, é tudo. É estresse, é privação de sono. E na menopausa tem todos aqueles sintomas, né? Terríveis. Então ela chega querendo tudo. A minha amiga, minha vizinha, fulano pediu pra mim tomar isso. É cheia de querendo tudo. Vocês fazem. E aí a gente primeiro, às vezes, não precisa de uma conversa. Às vezes não é só os sintomas, não é só o físico, né? É o emocional também, que tá abalado, é muito cansaço, é muito estresse, é falta do sono, como você falou, o sono também regulariza muita coisa, né? Aqueles hormônios liberados durante o sono. Então, na conversa, a gente consegue identificar o que ela tá precisando. E hoje as pessoas estão muito mais abertas ao fitoterápico, a vitaminas e minerais. Que vem trazendo muitos resultados. Sempre trouxe muitos resultados. Mas a gente não tinha acesso a essa informação. Sim, né? Era algo que não era tão acessível, a gente não tinha o acesso e a gente não tinha realmente uma informação, não tinha nem informação precisa, né? Então, essa manipulação, ela ficava ainda muito distante. Você personalizar algo era algo que ou era muito caro, também tinha essa questão, né, da questão financeira. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem mais acesso, tem mais conhecimento e dá qualidade de vida, o que eu acho muito importante que a gente fale o tempo inteiro. Gente, conhecimento não ocupa espaço e com conhecimento você vai em busca da sua qualidade de vida e melhora num todo. Por isso que, assim,
minhas pacientes, a primeira coisa que eu faço é ouvir aonde está o Ouvir. problema, onde está a Uhum. queixa, como que eu posso ajudar. Eu não entro com algo pronto, eu moldo a necessidade Uhum. daquela pessoa. A Porque nós rotina somos, a dela, né? rotina, É somos seres importante. únicos. Sim, Não tem como. O que sem para mim dúvida. vai funcionar, para você não vai Não. funcionar. Vocês são um casal, vocês vivem na mesma casa, mas têm gostos e Diferenciação. temperamentos diferentes. Coisas que para você vai funcionar super bem, para ele não. E tá Uhum. tudo bem, gente. Exatamente. É assim que nós Exatamente. funcionamos, né? Isso faz parte do Assim ser que humano, vai né? indo. Faz, é. Exatamente. Eu acho essa. Hoje nós temos muitos Isso que ativos, eu queria a falar. indústria está muito voltada para essa parte. A indústria sente que a mulher 40 a mais tem necessidades específicas. Então, eles têm desenvolvido muitos medicamentos que têm conseguido ajudar muito nesse sentido. A Vanessa Pode falar o nome do Pode, com ativo? certeza, fica à pode falar. vontade, é. Então tem, assim, como a gente estava falando também de óleos essenciais e homeopatia, a gente tem ativos à base de óleos essenciais, que é um pinetonina, por exemplo. É antigo, é conhecido e acabou caindo no esquecimento, mas ele faz super É como se efeito. fosse a melatonina? Não. Não? Ele é a base de ele é todo, é um fito complexo. Ele é Ah, a base de óleos essenciais só. E ele promove aí a melhora do estresse, ansiedade, irritabilidade. Ele é spray nasal. Ele acaba ajudando na qualidade do sono. Ajudando Muita na gente ajuda qualidade. nisso, mas ele também Ansiedade ajuda em também. outras coisas. E Ansiedade. nós temos hormona para as mulheres que estão na menopausa. Ele vai fazendo a modulação hormonal. É bem interessante também. E é um ativo da Aegis, né? Ele é maravilhoso. Muito, muito Muito bom. bom, Eu Mona. tenho visto muitos resultados em questão fogachos, que algumas que se queixam de tanto quanto muito calor, quanto muito frio de repente. sim. É E 880. Uhum. Isso aí. Você tá morrendo de frio, daqui a pouco vem aquele calor que lava o corpo inteiro, uma secura na garganta. Aí de repente É. frio, ai, tô com muito frio. Muito frio. E é uma loucura, né? Mas não só isso, né? E Controle não só isso, emocional. Controle É. emocional, aquelas acho que coisas. dá uma labilidade emocional. Isso. Você vai do 8 a 80, tudo irrita, ou Isso. então você tá anestesiada, tá no dia que acorda meio que anestesiada, né? exatamente. Isso, aí a gente vai compondo, né? Um composto que a gente pode estar montando, como o hormônio, o feno grego. E as pessoas querem muito natural, eles pedem o natural. Eles As querem pessoas, algo. as pessoas ainda têm muito medo do hormônio. Também Do eu acho que é hormônio, por uma reposição desinformação também, porque assim, quando necessário, ele é muito bem indicado, que fique claro, tá, gente? Quando bem indicado, uma modulação hormonal, ele é super válido, mas ainda existe muita desinformação. Também é uma das coisas que a gente precisa estar atento, né? O objetivo é sempre trazer informação, mas assim, o natural ele é importantíssimo, ajuda muito, mas as pessoas também têm que parar um pouquinho com medo. Primeira coisa assim, não tomo nada que é hormonal, vai me fazer mal, e nem Se for sempre, né? necessário. Esse é um ponto importantíssimo, doutora, que eu acho que tem uma relevância muito grande e muita gente não sabe o porquê. Ah, é diferente, mas como? Por que que é diferente? E os O dois que podem trabalhar em sinergia, né? Isso, exatamente. Um não anula o outro. Isso, a gente tem falado muito sobre tecnologia. E hoje, os hormônios têm a tecnologia que é muito importante Light, também. né? Quando a pessoa for buscar uma farmácia de manipulação, é importante ela saber qual é o tipo de medicamento que está sendo utilizado. Os hormônios, por exemplo, como a testosterona, hoje existem hormônios que são bioidênticos. O que que significa? Que ele é igual ao do seu organismo. Uhum. Ele não vai precisar fazer uma biotransformação química para conseguir atingir o resultado. Ele já é semelhante ao do seu organismo. Então, ele vai conseguir ter uma absorção muito maior. Então, isso faz toda a diferença até na questão da dúvida e no medo que as pessoas tinham antigamente. Porque antigamente, os hormônios tinham que fazer uma biotransformação tão grande que às vezes causavam uma série de efeitos colaterais que aí sim, realmente acaba prejudicando todo um tratamento. Mas hoje, principalmente quem está se especializando em hormônios bioidênticos, tem conseguido um resultado maravilhoso. Principalmente nessa parte dos 40 a mais, Sim. porque a gente tem visto hoje na farmácia de manipulação esses dois caminhos. Para quem quer fazer a modulação hormonal, e aí sim, existe a progesterona, Hormônios estradiol, mesmo. estriol, o DHEA, tem uma série de hormônios que muitos deles são bioidênticos, que conseguem controlar completamente essa fase que a mulher passa, entendeu? E sem, muitas das vezes, causar aqueles efeitos colaterais. Claro que cada pessoa vai ser, o médico vai avaliar ali, porque essa parte hormonal é mais voltada para os médicos, então eles vão avaliar qual é a realmente necessidade de cada pessoa.
Porém, e tem o outro caminho, que no caso são os fitoterápicos, que é o que a gente está falando, do hormônio, esses ativos são todos naturais. É a Então, testosterona-like, né? Que a gente tem a turquesterona, por exemplo, que turquesterona, é verdade. a testosterona-like. Maravilhoso, a gente tem Que resultados zero- maravilhosos. Zero efeito colateral, Zero efeito- né? Ele que vai é- promover essa modulação da testosterona, sendo que não é o hormônio em si, ele é natural. Ele é natural, mas ele trabalha nessa modulação, é maravilhoso. Tem muitos fitoterápicos assim. Que bárbaro, mulheres, como a saúde, né, integral tem Fitoesteroide. pensado em nós e estão encontrando soluções para que o nosso dia a dia seja mais leve, né? Porque é disso que nós precisamos, de um dia a dia leve, que a gente consiga dar conta da nossa vida, mas sem esse peso. Então, hoje a gente sabe que existem muitos caminhos que podem ser percorridos. E o papo hoje são com 2 feras. Agora essa vai ser para você, Valessa. Continuando ainda nesse papo para as mulheres. Como que você percebe a mudança na pele dessa mulher? Ela já é mais ressecada, às vezes um pouco oleosa. O que você tem de ativos que pode ajudar ela a ter uma pele com mais viço, com mais produção de colágeno? Então, a pele, ela expõe o que está acontecendo por dentro, né? Então, a mulher, quando ela chega já com todas essas queixas, a pele dela é uma pele mais... primeiro que a maioria já tá com esse déficit de autocuidado. Então, já por conta mesmo da baixa autoestima e tudo isso, ela vai deixando um pouco de Sim. lado. E aí, é um outro relato que elas pedem. Eu quero uma coisa pra pele, meu cabelo tá caindo. É muito, a queixa é muito grande. A pele tá ressecada. Tá ressecada, isso. E a gente tem, hoje, todo dia tem um lançamento de um ativo novo, todos os Isso, dias. eu ia até perguntar para vocês, porque assim, esse é o dia a dia de vocês, né? Quais são esses lançamentos que hoje não podem faltar? Que você já vê assim, uma diferença chegando com tudo, falando, cara, isso vai mudar o mercado, vai mudar a vida das pessoas. As mulheres deveriam estar atentas a eles e fazerem uso. Eu vou começar falando a respeito aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre a pele, né? A gente geralmente testa os ativos, verifica se aquilo realmente tem aquela eficácia toda que promete, a gente analisa o estudo científico, a gente vai a fundo para investigar sobre aquela matéria-prima para que a gente leve para os prescritores aquilo que realmente gera eficácia. E aí a gente testa muitos produtos. E um produto que a gente gostou bastante, que a gente viu o resultado assim, em 3 dias, que a gente gostou muito e que sem sombra de dúvidas é algo que faz diferença na rotina cosmética das mulheres 40 a mais, são os ativos de alta performance, como por exemplo o PDRN. O PDRN, exossomos, os ativos como por exemplo a base ozônica. O ozônio hoje é fundamental para nossa Mas rotina. esse PDRN é só pele ou ele também pode ser usado em cápsulas de gomas? Não. O oral não, só Ele pele, é só né? pele, Ah, tá. isso. Só que ele consegue trazer uma regeneração tecidual e o exossomos consegue pegar o PDRN e entregar lá no fundo, lá onde realmente precisa, lá na camada mais profunda. Então, com isso, a gente consegue ter uma regeneração tecidual, uma melhora do aspecto da pele, uma hidratação muito interessante. Então, o exossomos, por exemplo, ele consegue aumentar em 400% a hidratação da pele. Então, 400%? isso, e somado ao PDRN, somado a outros ativos como ácido hialurônico, vitamina C, colágeno, elastina, tem vários outros ativos que já são conhecidos, mas que somados ao exossomos... E uma boa base, né? e Como uma- a base ozônica, a base que é maravilhosa ozônica. também. Então, a gente consegue fazer um produto realmente que consegue entregar uma qualidade muito interessante, muito bacana. E aproveitando para falar sobre as novidades do mercado, a gente está vindo... Eu queria saber, eu muita tô assim, coisa, muito né? curiosa, eu tô louca para falar sobre peptídeos, que é algo que eu ainda Maravilha. tenho muitas dúvidas, eu acho que deve haver muitas dúvidas ainda, Sim. mas eu já sei eu já conheço, né, alguns peptídeos e os seus benefícios. Sim. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós essas novidades e como que vocês estão vendo isso no dia a dia mesmo, nos resultados, né? A gente está vindo agora da Consulfarma, né? Que foi agora há 2 semanas atrás, né? A Consulfarma é quando as indústrias... É o maior congresso internacional do mundo, né? Hoje a Consulfarma é No considerado meio o maior magistral, congresso do mundo. a ansiedade é essa. É onde- Iniciar o ano para ir para...
O ano só começa depois que tem a Consulfarma. Exatamente. Por quê? Lá é quando as indústrias farmacêuticas lançam as novidades e é quando a gente vai se atualizar, quando a gente vai descobrir ali os ativos novos e verificar o que o mercado está olhando, né? O que está voltado ali. Então, a gente não tem a menor dúvida que os peptídeos estão crescendo absurdamente e que vai ser o futuro da tecnologia da saúde no Brasil, né? Nos Estados Unidos isso já é muito utilizado. A gente estava falando que sobre essa questão da estética avançada ligada aos peptídeos. Tem alguns países que já estão utilizando os peptídeos em substituição a botox, por exemplo, ácido hialurônico, por conta da hidratação, por conta da regeneração tecidual, né? Então, os peptídeos, eles conseguem entregar um resultado muito interessante. E a indústria está muito voltada para isso. Então, esse ano, por exemplo, tiveram diversos ativos novos que são peptídeos, ou derivados, ou que estão em conjunto, ou que utilizam os peptídeos para conseguir entregar os ativos de forma mais dinâmica e potencial. Então, a gente vê que os peptídeos hoje, eles fazem parte da rotina medicamentosa e vai fazer parte daqui para frente. Então, acho os peptídeos fundamentais. Falando para quem não sabe o que é o peptídeo, né? Porque vamos isso é explicar o que é importante. o peptídeo, tá? Porque a gente fala, peptídeo que é para pele, para Mas o muita gente cabelo, não para sabe o que emagrecer, mas muita gente não sabe nem Só o que sabe que é é o peptídeo peptídeo. nome. Né? O que é isso? Exatamente. E muita gente acha que é um produto sintético, é um produto que vai fazer mal, que é algo que foi criado assim, e na verdade não. O peptídeo nada mais é do que um sinalizador. Ele é uma cadeia de aminoácidos e aí consegue fazer aquela sinalização para o corpo. Não há nada que o peptídeo faça que o nosso corpo já não faz. E aí é que está a grande questão. O que ele faz é sinalizar para o nosso corpo o que precisa ser feito. Então, vamos supor. Como se ele botasse uma plaquinha lá e avisasse para a nossa célula que ela precisa trabalhar mais e na direção certa. Seria isso? Exatamente. Ou então, por exemplo, o que ela precisa fazer? Como se fosse um código. E ela vai lá, tanto é que tem um ativo agora que exatamente tem essa pegada de código, que é como se fosse o peptídeo, ele fosse no computador, né, para quem entende programação, é como se ele fosse aquele código que manda aquele comando para o corpo. Então, isso é bem bacana, é bem interessante mesmo. Porque, por exemplo, o PeptiStrong é um peptídeo que foi lançado até ano passado, mas que foi um dos peptídeos que a gente mais viu o resultado do ano passado para cá. E ele está muito ligado a essa parte de aumento de performance e também na parte de ganho de massa e também de absorção de aminoácidos. Então, ele consegue aumentar em 40% a absorção de aminoácidos. Ele aumenta em 400% a síntese proteica. Então, você então ganho de massa, né? Ganho de Ele massa. também diminui a perda de massa. E aumenta em 1% a densidade óssea. Então, a gente tem tanto construção muscular para aquele público que gosta de malhar, de ganhar massa magra e que quer hipertrofiar, e também com as pessoas que sofrem, por exemplo, de sarcopenia, também iria abarcar essas pessoas? Sim. Seria mais eficiente até do que um suplemento à base de proteína, por exemplo, esses suplementos que a gente usa específico para sarcopênicos? Sim, exatamente. O objetivo do peptídeo não é substituir, mas sim potencializar. Exato. O PeptiStrong, por exemplo, ele aumenta em 40% a absorção de BCAA, HMB. É integrado, né? Então, ele é integrado. Você pode fazer uso em conjunto. Sem nenhum efeito colateral. Sem nenhuma sobrecarga. Não, sem nenhuma sobrecarga. Entendi. Porque o que ele vai fazer é justamente sinalizar para o corpo que ele precisa aproveitar aqueles aminoácidos para que ele direcione para o músculo, onde é realmente necessário. Então, após o treino, o seu músculo ele vai precisar de aminoácidos, mas muitas das vezes o corpo ele não entende muito bem isso, às vezes acaba desperdiçando, jogando fora, e aí o peptídeo vai fazer isso, ele vai sinalizar que aquilo ali é para ser direcionado para o músculo e que precisa ser aproveitado aquilo ali. E aí é isso que ele faz. O DL185, por exemplo, que foi lançamento agora esse ano, ele também faz essa sinalização.
através de uma janela que é o mTOR, e ele faz com que o corpo ele produza mais músculo, ele sintetiza mais músculo e ele sinaliza que após aquele treino é necessário que haja mais fibras musculares. Então ele consegue fazer essa sinalização. Mas tem vários outros peptídeos, mas para a gente entender o que é, basicamente, para você conseguir assimilar muito mais fácil, é como se fosse um sinalizador. Sinalizador. Mas ele é um produto completamente natural. Não tem nada sintético ali envolvido, entendeu? E um outro ponto também importante é que a indústria hoje tem utilizado a inteligência artificial para conseguir gerar esse conteúdo. Gente, como que conseguiram achar uma Uhum. cadeia de aminoácidos? Como é que cria um peptídeo assim tão, né? E por que não tinha isso não antes? tinha isso antes. Exato. Então, a inteligência artificial tem ajudado muito nisso. O PepStrong, por exemplo, foi criado... inventado. Foi o primeiro ativo criado Foi por o uma primeiro... inteligência artificial. Exatamente. Então, o PepStrong, ele veio com essa pegada da inteligência artificial e foi realmente... Passa por várias fases de estudo, Sim. né? Algo realmente muito... E essa parte que a gente tá falando da musculatura é muito esquecida na fase do 40 a mais. Sim. A gente pensa muito de cara na pele, cabelo caindo, no físico e o cansaço, Sim. fadiga, todas Uma essas das coisas, coisas e que a eu- musculatura fica esquecida. Isso é um dos pontos que eu busco muito elucidar, esclarecer para os pacientes. Gente, chegou aos 40, a gente está indo para a segunda metade da nossa vida. Essa é a Uhum. realidade. Então, o exercício físico é fundamental, a alimentação, suplementação é fundamental, porque você está construindo o seu caminhar, o seu levantar e a sua Uma cognição. reposição muscular Então, é assim, se você não tem músculo, se você não tem um desenho corporal com uma musculatura, não vai te dar envergadura para você sustentar seu corpo. Verdade. Então, ficar e aquela- também, se você Ai. tem músculos, a sua probabilidade de desenvolver doenças degenerativas ela é muito menor. Eu Isso é falo o que a exatamente isso ciência também. vem comprovando, vem mostrando. E foi bom vocês terem tocado nisso, por quê? Porque eu vou trazer um outro gancho aqui para o nosso público. Hoje, com a expectativa, com o aumento do nosso tempo de vida, né, do envelhecimento, nós somos hoje a última geração a envelhecer. As próximas geração ela não vai envelhecer como nós estamos envelhecendo, Verdade. porque hoje é a pergunta da hora, né? Como serão os próximos 30, 40 anos para essa verdade. nova geração? Nossa, é verdade. Você levantou um ponto Poxa. importantíssimo. É verdade, porque eu tenho visto muitos estudos exatamente falando sobre isso, sobre a questão de regeneração tecidual. Como eu disse, muitos produtos estéticos hoje estão sendo substituídos por peptídeos, por ativos que estão sendo inventados pela inteligência artificial. Eu já vi, por exemplo, órgãos sendo impressos em impressora 3D. Sim, Entendeu? o próprio. Então- Hoje a gente tem o ECMO, né? Que faz o mesmo que o coração faz, só que fora do corpo. Pois é, olha A gente não que tinha isso há incrível. 20, 30 anos atrás, Não. e hoje sendo levado para tudo que é canto, né? Cada vez mais a gente tem acesso a isso. Hoje, até na rede pública, a gente tem acesso a esse tipo de aparelhos, né? Então, realmente eu fico assustada, mas eu fico feliz e fico ansiosa, porque eu fico imaginando como é que vai ser a geração do meu filho. Meu filho tem 6 anos, eu não vou ver meu filho envelhecer? Como é que vai ser? Como é que a gente vai ter, né, Verdade. essa nova geração? E um outro ponto importante também, eu vi recentemente falando sobre a aceleração dessa tecnologia. Porque, por exemplo, até agora a gente conseguiu avançar com a inteligência artificial, mas hoje, agora com o computador quântico, essas outras tecnologias que estão vindo, a tendência é isso acelerar muito mais rápido. Então, a gente vai conseguir acelerar na saúde, na regeneração, em uma série de outras coisas que hoje a gente ainda desconhece. Então, é o que você falou. Imagina daqui a 30 anos, o quanto a gente vai ter de conhecimento. Então, isso é algo realmente muito relevante que para o futuro a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. Agora a gente tem dois polos completamente diferentes, né? Uma aceleração de conhecimento e a outra o que essa aceleração nos leva para o nosso interior, né? Que gera, a gente sabe que a gente está numa geração de ansiedade, de sobrepeso, de um cansaço, uma obrigação para o hiperfoco. Vocês, como profissionais, como farmacêuticos, manipuladores,
Como que vocês hoje indicaria ativos essenciais para que a gente pudesse preservar a nossa qualidade de vida, preservar o nosso bem-estar emocional, né? A gente fala do emocional, do físico, porque a gente sabe que tem a sobrecarga física, o cansaço, porque hoje nós somos obrigadas a. Nosso dia parece que ele precisa ter 30 horas. E a gente sabe que o nosso Sim. corpo precisa descansar e mais ainda a Uhum. nossa mente. Muitas vezes a gente vai para a cama e não consegue desligar a mente. Hoje eu Sim. uso fitoterápicos, óleos Uhum. essenciais, vitaminas que me ajudam a relaxar na hora de dormir. E eu trago isso Aham. para minha prática diária, fazer higiene do sono junto aos meus Uhum. pacientes, que é aquele momento que ela vai desacelerar, que ela vai sentar, vai tomar um chá, vai fazer o uso de um óleo essencial. Eu já trabalho esse lado com eles, mas hoje na prática, como que vocês veem isso acontecendo? As pessoas buscando esse tipo de informação. Acho que esse momento da higiene do sono é um momento de se priorizar também, né? A gente pegar, largar, peraí, tá na minha hora de dormir. Deixa eu fazer o meu protocolo do sono. E isso muda tanto que quando a pessoa começa a fazer, ela não larga mais. Isso aí já vai vir uma rotina mesmo e ela não quer mais saber de outra coisa, porque muda, você consegue emagrecer, você consegue ter mais vitalidade, você consegue acordar bem também, porque às vezes a gente dorme porque Tá tá com cansado. sobrepeso, tá roncando, não consegue Uhum. dormir. E às vezes tá tão ansioso que não consegue desligar e não consegue dormir. Como que o sono Não ele descansa, né? interfere? A mente Interfere no continua. nos seus hormônios em tudo, né? E muita gente acha que só é possível regularizar o sono com medicamentos controlados, Não. e aí a pessoa só pensa assim, ó, ou eu tenho uma qualidade de sono legal, ou eu tenho efeitos colaterais com medicamentos sintéticos. E na realidade não é assim. Hoje a gente tem diversos fitoterápicos que conseguem, essa prática integrativa mesmo de óleos essenciais e tudo É. mais, consegue regularizar essa rotina que antigamente não existia. E nós temos um relato, por exemplo, de um paciente que estava há 10 anos sem conseguir dormir uma É, noite sei por inteira. Esse é um relato muito insônia. forte. É uma moça. Esse paciente tinha, no meio da noite, ele acordava em algum momento e não conseguia dormir mais. E essa foi a rotina dele ao longo de 10 anos. Agora você imagina o quanto prejudicial foi para as células dele, para Para parte hormonal, cognição, cognição. cérebro. Então, e aí a gente conseguiu fazer a análise desse paciente e a gente conseguiu fazer um composto fitoterápico no qual ele conseguiu dormir Uma pela primeira tintura. vez. Tintura, coisa Tintura, como simples. se fosse uma tintura vamos supor, de arnica que a gente Isso. dissolve e tomou É um concentrado um de plantas, concentrado. né? A gente consegue doses maiores e pequena quantidade. Isso é o objetivo da tintura. A gente fez um composto de tintura. Não sei se é o mesmo que a gente tá falando, porque tem vários. Eu tô Gente, falando de uma eu senhora, tô ela usava. encantada com tantas É possibilidades Isso. muita. que É a muita coisa. farmácia Dá pra facilitar o dia total. magistral consegue É nos muita coisa. possibilitar Sim, mesmo de sim. melhora de ganho de Uhum. qualidade de vida mesmo, de saúde. Isso. E tudo que é derivado das plantas, derivado da natureza, a gente não tem aqueles efeitos colaterais. Então hoje eu percebo Nem isso o vício, também. né? Nem a Eu, A dependência. dependência. eu percebo que a indústria, os pacientes hoje, eles estão voltados mais para essa parte natural. Na farmácia de manipulação, as pessoas chegam já buscando pelo natural. Então as pessoas, não, eu estou tomando controlado, mas eu quero sair. Eu quero ficar livre Muito. disso. Por quê? Os controlados, eles têm uma série de efeitos colaterais. Afeta o libido, afeta o sono. Às vezes tem alguns que têm efeito rebote. A pessoa fica A mais ansiosa, irritabilidade. irritabilidade, Acorda o falta. corpo pesado, né? Sim. Acorda pior do que quando dormiu. Essa questão da cognição, a gente às vezes consegue identificar um paciente quando ele toma controlado só dele entrar na farmácia. Às vezes o paciente fala lento, fala devagar, demora a conseguir entender, e aí isso está muito ligado a essa parte dos efeitos colaterais. E aí a gente vê isso com um pesar muito grande, porque os fitoterápicos, os produtos naturais, conseguem entregar o mesmo resultado, mas sem esses efeitos colaterais, entendeu? Então, claro, E obviamente que cada caso é um caso, mas as pessoas procuram muito essa transição, né? Sair do controlado, mas eu posso parar hoje também? Não pode. Exato, De é bom falar, repente. E a gente também, o legal também é que a gente consegue facilitar a vida da pessoa. A gente pega, às vezes, pacientes, a gente tem uma muito querida já há muitos anos com a gente, e ela tomava tantos, de tudo de drogaria, tantos,
Um era só B12, o outro era só vitamina D, o outro era só só creatina, só glutamina, só... E ela ficava com um monte de remédio. A gente falou, peraí, vamos estudar o que você tá tomando hoje. Uma lista desse tamanho. E hoje ela conseguiu diminuir colocando, assim, juntando aquilo que pode ser junto, né? E no horário também, certo? A gente faz esse estudo, a gente ajuda o paciente com isso. Essa intervenção, né? Essa Agora, intervenção. eu fiquei um pouco na dúvida. Como é que é? O paciente chega até a farmácia de vocês e aí vai, vamos supor, cheguei lá, poxa, eu quero um medicamento porque eu preciso relaxar, eu quero dormir melhor, um fitoterápico. Ele às vezes não sabe nem explicar, mas Não, ele chega perguntando porque ele quer ajuda, né? Na Uhum. verdade, assim, quando a pessoa vai à procura porque ela quer ser ajudada, porque ela está em dificuldade. E aí vocês, como farmacêuticos, como detentores do conhecimento e habilitados, vocês fazem uma anamnese? Como que é Sim. feito, de fato, isso acontece lá na Rio Derme? Sim, Porque vocês são uma farmácia de vanguarda, né? sim, Vocês sim. sabem que vocês têm um atendimento, um trabalho, vocês têm algo que é diferenciado, porque a Sim. gente não vê isso, Uma atenção, né? uma atenção diferenciada e toda especial para as pessoas que buscam a farmácia de vocês. Não é o que a gente vê acontecendo em outras Sim. farmácias. A gente sabe que o atendimento de vocês é diferenciado. A gente tem muito compromisso com a qualidade, com a eficácia, com realmente a mudança de vida do paciente. A gente foca realmente no resultado do tratamento. A gente não foca no medicamento. A gente não quer vender para você o medicamento e te dar tchau. Não. A gente quer ver o seu resultado. E é por isso que muitas das vezes a gente, em alguns casos, faz essa intervenção farmacêutica, que a gente tem essa autorização para isso. A gente avalia cada caso, porque muitas das vezes o paciente abandona o tratamento por justamente ter uma série de medicamentos para tomar e não conseguir administrar tudo aquilo. Até mesmo em horário errado. Então, como que a gente faz? Quando é nossa prescrição, o farmacêutico ele pode fazer prescrição de ativos naturais, fitoterápicos, né? Eu e a Valessa, nós temos pós-graduação em estética avançada que abrangeu essa parte de prescrição farmacêutica que consegue abranger uma quantidade maior de ativos. Então, a gente tem uma gama de ativos maior para conseguir prescrever justamente por isso. Então, o que a gente faz? Nós temos, em todas as nossas lojas, nós temos consultórios farmacêuticos. A gente traz esse paciente para dentro do consultório, a gente faz toda uma anamnese, a gente se aprofunda realmente na causa do que está ocasionando ali aquela falta da deficiência do que for ali, no caso, falta de sono, a gente avalia o que é. E a gente chega aos produtos naturais da melhor forma possível para aquele paciente. Em muitos dos casos, a gente faz uma intervenção em conjunto. A gente orienta o paciente, indica para nutricionista, para endocrinologista. Já aconteceu várias vezes, acho que semanalmente acontece. Que bom, Das né? vezes Vocês de têm esse olhar integrativo realmente. integrativo, exatamente. Essa é a palavra certa. Então, a gente direciona para o profissional que vai estar mais habilitado para conseguir atender aquele paciente nesse sentido. Quando são os fitoterápicos, produtos naturais, o que realmente a gente leva aquele conhecimento que nós temos para aquele paciente para que tenha aquela melhora naquele sentido. E a longo prazo, a gente encaminha para que ele consiga fazer a continuidade do tratamento com profissionais específicos. Hoje a gente está vivendo a era das canetas emagrecedoras, da magreza a todo custo. As pessoas querem de fato emagrecer, mas muitas vezes elas não levam a sério um bom plano de tratamento, bons ajustes fitoterápicos, né? Algo que possa vir a somar, sustentar esse emagrecimento e não te tornar dependente da caneta, porque a gente sabe que como é algo muito positivo, algo que veio para revolucionar a obesidade, a gente conhece, a gente tem sabedoria da importância da caneta, mas a gente também sabe do mau uso da caneta, as pessoas usando a todo custo, às vezes quer emagrecer 2, 3 quilos e acaba usando a caneta. E a gente sabe que isso a longo prazo é algo que vai trazer muitas deficiências nutricionais, sarcopenia, por falta de, muitas vezes, informação. E a gente sabe que a gente tem um apelo estético hoje pela magreza muito grande. E essa pressão, ela não é só física, para você estar bonita, você estar num shake, você estar integrada num grupo, a gente sabe que isso afeta também o psicológico. Como hoje vocês
que trabalham, que estão ali no dia a dia, sabem dos benefícios, mas também sabem dos efeitos, né, colaterais que possa vir a ter. Hoje, a pessoa que não gostaria, que gostaria de ir por um caminho mais natural, de fato, quais são os ativos que deveriam fazer parte da vida dessa pessoa, que traria mais queima energética, queima calórica, saciedade, mais massa magra, enfim, colocar a pessoa mais ativa, com uma cognição melhor, trabalhar ela num todo, para esse público que tem esse tipo de demanda com ela, na verdade. Um ponto importante com relação a essa parte. A nossa prática integrativa dentro da farmácia envolve, inclusive, isso também. Às vezes o paciente chega, por exemplo, tomando só Monjaro. Tô só tomando uma canetinha, tô só tomando um... E aí, o que acontece? Muitas das vezes a gente tem a intervenção de avaliar o que mais pode ser feito em conjunto para que ele consiga ter uma eficácia completa e também não ter certas deficiências. Então, quando é vitaminas, minerais, a gente também passa para o nutricionista e também orienta o nutricionista em alguns sentidos, em alguns ativos que podem ser utilizados em conjunto na construção. Exatamente. Por exemplo, né? E também, em alguns casos, como vitaminas e minerais, a gente já desenvolveu, por exemplo, um tablete mastigável à base de óleo de coco, que tem todas as vitaminas e minerais essenciais, justamente para quem está emagrecendo por conta das canetas. Evitaria queda capilar, perda de massa magra. Exatamente. Sendo rápido demais, né? E perde muita coisa. Continuaria... com absorção nutricional mesmo, Exatamente. Porque às vezes você consumindo menos, ficando horas sem se alimentar, você vai ter uma dificuldade de absorção nutricional mesmo. Né? Interessante isso. E não só para quem está utilizando caneta, mas para quem está emagrecendo rápido, como por exemplo para quem faz cirurgia bariátrica, um exemplo. Mas para o bariátrico, para o resto da vida, vai ter que ter um acompanhamento nutricional, um reajuste de vitaminas que são essenciais, com uma suplementação. Ele é fundamental no dia a dia do bariátrico. Né, a suplementação, porque realmente uma parte dele não vai ter uma absorção nutricional como uma pessoa que não é bariátrico, né? Exatamente. E só alimentação a gente já sabe que não vai chegar onde a gente precisa com aquele paciente. É um público que é um público diferenciado, que tem que ter um olhar diferenciado, né? Exatamente. E por eu e a Valessa nós sermos farmacêuticos especializados em estética avançada, a gente consegue abranger ainda outros pontos sensíveis, como por exemplo, quem está emagrecendo muito acaba tendo flacidez, acaba tendo aquela gordurinha localizada específica, a pessoa já chegou no peso que ela quer, mas ainda está com aquela gordura localizada, a gente consegue trazer a estética avançada e fazer aplicações específicas para aquele local, enzimas que degradam a gordura naquele local específico. E muitas das vezes acontece também com profissionais que indicam, olha, Alan, a gente está com esse paciente, ele já chegou no peso que ele quer, mas ele não está conseguindo perder essa gordurinha específica. É um exemplo, mas também tem a parte capilar, por exemplo, o paciente já está fazendo uma suplementação de vitaminas, mas o cabelo dele continua caindo, ele está tendo um bloqueio ali de DHT, a gente precisa entrar com alguma aplicação local, e aí a gente vem e consegue fazer essa prática integrativa no corpo, a intervenção no corpo, juntamente com essa parte oral, essa suplementação e tudo mais. Então, isso traz como benefício, e a Rio Derm tem isso como diferencial. A gente traz isso exatamente para que ele consiga ter um resultado superior, né? E a gente consiga se destacar nesse sentido. Hoje vocês sabem que a Rio Derm foi o que eu falei, vocês são vanguarda, né? Vocês sabem que vocês têm um legado e que tem que falar, tem que atingir as pessoas precisam saber que na farmácia de vocês, além de poder comprar a sua receita, né? Porque assim que a gente chega lá com aquela receita, vamos lá, vamos fazer o orçamento, mas sabe que vai ser bem orientado, que se precisar de um tratamento estético, tem pessoas habilitadas e, mais importante, pessoas preparadas para fazer um rastreio, fazer uma anamnese e entregar aquilo que ele precisa. Não aquilo que muitas vezes ele está buscando, o que ele quer, mas aquilo que ele precisa, que de fato vai fazer a diferença para ele. Né? E que vai trabalhar autoestima, vai trabalhar bem-estar, vigor físico, mental, né? Porque eu acho que eu não consigo diferenciar um vigor físico se você não tem um vigor mental, se você não tem uma boa cognição, se a tua mente não está no tempo certo, né? Se você não consegue ter clareza de pensamentos. Então, isso é muito importante.
na minha opinião. Tem que andar tudo em sinergia. Agora, uma pergunta que eu preciso fazer, eu não poderia estar aqui e não fazer essa pergunta. Eu sei já até qual é a resposta, mas eu gostaria de ouvir da boca de vocês. Comprimido manipulado, ela substitui uma alimentação correta? Porque tem gente que fica só na manipulação, se enche de fórmula e esquece de comer direito. Não, sem Não. sombra de dúvidas. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Não só isso. Alimentação saudável, exercício físico. Que a gente vê em vários lugares esses complexos emagrecedores, né? Não. Toma que aí, não, é tudo natural. Aí come que vai te tirar Pronto. fome, não sei o Não quê. precisa de mais nada, né? Não, a nada. maioria chega querendo isso mesmo. Eu só tomando isso milagre, daqui, né? então já vou ficar. Não, Posso é comer um de tudo. conjunto. Não, é um Uhum. conjunto. É um É um conjunto. complemento. Você precisa fazer o exercício físico. Você precisa controlar, ter uma alimentação balanceada. É um conjunto. Sem sombra de dúvidas, isso é fundamental, né? As pessoas acham que o medicamento vai fazer milagre, que não precisa mais fazer nada. Por exemplo, a gente tem um ativo que você perde 400 calorias por dia, mesmo sem fazer exercício. Que ativo é esse? É o FitGen. O FitGen. Gente. Maravilhoso. Então, assim, é um ativo É o super top de potente, linha. um ativo de Pra alta mim é o performance, melhor. é um dos Até melhores. hoje. Ele é um acelerador metabólico descafeinado. Então, mesmo Então que não você... deixa com aquele tremor. Termogênico, Não, não dá não. ansiedade, isso aí, não dá... É um Exatamente. termogênico. Então, a maioria dos pacientes, eles falam assim, poxa, já que ele queima 400 Vou comer calorias... 800, vou comer Isso. 800. Isso! Por exemplo, a Exatamente. literatura dele fala que é como se ele equivale a 1 hora de corrida, 1 hora de caminhada, 1 hora de natação. Se a pessoa A tem uma literatura. alimentação já balanceada, junto com esse ativo, por exemplo, aí é ganho, né? Aí tem muita gente que fala assim, então já que ele equivale a 1 hora de corrida, então eu não vou precisar fazer exercício. Não precisa. Mas não é o objetivo. Não é o objetivo, é só Não é. Potencializar. É o equiparado, né? Ali é o quanto de caloria para a pessoa ter uma dimensão. Mas que, obviamente, a pessoa precisa fazer um exercício físico, mesmo que seja uma caminhada leve, mas exercitar o corpo é fundamental, O né? Metabolic Fit, Mas existem Metabolic muitos Fit ativos também hoje é muito bem interessantes. legal. Algo que eu vejo muito no 500. consultório e que eu sei que vocês, como farmacêuticos e também, também voltado para a parte estética, você do bem-estar, e vocês devem ver isso também bastante lá na farmácia de vocês, na prática do dia a dia, mas que ainda é muito subnotificado, não tem o olhar muitas vezes correto, gente despreparada atuando ainda, que é o lipedema, que é uma doença que entrou no CID já não tem muito tempo. Muitas pessoas ainda têm muita dificuldade em fazer o diagnóstico clínico, porque o diagnóstico ele é clínico, Sim. tem todos os exames que precisam ser feitos, mas a clínica não substitui, né, os exames não substituem a parte clínica, e a gente sabe que para o tratamento, para o manejo do lipedema, ele precisa ter um tratamento multidisciplinar, uma alimentação equilibrada, uso de ativos, exercícios físicos, e isso impacta demais na autoestima dessas mulheres, né? Porque as mulheres, não que o homem não tenha, mas a mulher é muito mais acometida do que o homem. E isso, no desenho corporal da mulher, principalmente a mulher 40 a mais, que já está passando por todas aquelas desordens todas, isso interfere muito. Como vocês, enquanto prescritores, pessoas que estão nesse mercado, veem o manejo do lipedema e o que tem de novo com comprovação científica que pode ajudar no melhor manejo dessa doença? Isso é uma pergunta muito importante e que a gente vê que realmente isso afeta diretamente a autoestima das mulheres e a gente entende como é difícil conseguir fazer o tratamento adequado, né? A gente vê muitos problemas, pessoas que estão se automedicando, tomando medicamentos achando que vai, por exemplo, acelerar o metabolismo e aí ajudar no lipedema, e muitas das vezes, por ele ser multifatorial, a pessoa acaba atrapalhando ainda mais e piorando a situação dela. Tem muitos estudos hoje voltados para o lipedema e principalmente mostrando que não é uma coisa só, são vários fatores, principalmente a parte anti-inflamatória, né? A inflamação do corpo, a indústria está muito voltada para isso, existem ativos hoje voltados exatamente para essa parte anti-inflamatória. Teve um ativo que foi lançado esse ano que ele pega exatamente nessa parte anti-inflamatória, que
Deixa eu pegar ele A aqui. inflamação do corpo, ela é o que eu falo, não tem emagrecimento se você tem um corpo inflamado. Então, hoje, a manipulação, ela veio também para nos ajudar como mais uma porta, né, mais um braço para ajudar a desinflamar esse organismo e as pessoas conseguirem conquistar o corpo que realmente busca, que deseja e que vai estar ativo, né? Você está confortável no seu corpo. Exatamente. O Glucovantage, por exemplo, ele é um ativo que foi lançado recentemente e que ele tem como principal ação essa parte anti-inflamatória, voltado com uma tecnologia chamada tecnologia fitosome, que ela aumenta a permeação e introduz o ativo dentro da célula, ele consegue aumentar a permeação. Então, ele é derivado da berberina, só que tem um grau de pureza ali totalmente diferenciado, um grau de padronização, uma junção com outros ativos que vão fazer com que seja voltado para essa parte. Nós temos uma médica... A berberina também é muito usada no manejo no controle insulínico, né? A gente Sim. consegue ter um bom ganho. Sim, Esse sim. Também a gente Glucovantage faz isso também. E a gente Faz. sabe que a resistência insulínica ela Isso. vem de um corpo inflamado, né? Exatamente. isso Diminuir a aí. resistência Diminuir, insulínica. E aí você consegue desinflamar, né? Nós criamos uma composição contendo o Glucovantage, mas também vários outros ativos em conjunto. A gente criou essa formulação juntamente com uma pesquisadora da UFRJ, uma médica que já está em conjunto com a gente tem uma troca muito interessante. Ela é especializada em pós-Covid, então ela tem também trago alguns estudos falando que da interligação relacionada à Covid e essa parte inflamatória também. Então, tem sido muito estudado e os ativos que são lançados recentemente, a gente tem tentado buscar sempre formulações para que a gente consiga potencializar e conseguir uma ação mais eficiente. Mas a gente vê que é um tratamento não só de uso oral, mas também uso externo. A gente tem feito cremes hoje voltados para essa parte de lipedema, a gente tem feito Por exemplo. A gente tem feito procedimentos estéticos hoje também associados para a gente conseguir um resultado interessante. Então, é uma comorbidade que é necessário ter um trabalho multidisciplinar e não é só um ativo. E que é importante o público entender que muitas das vezes pode ter uma interferência no uso do medicamento inadequadamente. Se ele se automedicar, podem acontecer efeitos que vão fazer efeito rebote. Então, o interessante é procurar uma ajuda profissional e fazer um tratamento em conjunto, uma ação multidisciplinar. Mas hoje existem vários ativos que estão intrinsecamente ligados a isso. A indústria entende que há uma necessidade e que a cada vez mais, conforme os estudos são lançados, a indústria vem e lança alguns ativos que estão voltados para isso. Valessa e Alan, foi um prazer ter vocês aqui comigo, foi um papo maravilhoso e esclarecedor, nos abriu os olhos e que prazer foi ter vocês aqui e agregar tanto ao nosso público que hoje, graças a Deus, né, que bom que existem profissionais como vocês, que existe uma farmácia como a Rio Derme na nossa região e que pode atender de maneira integral as pessoas que chegam até ela, com um olhar integrativo, um olhar acolhedor e com pessoas preparadas e qualificadas. Então, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Fiquem à vontade para se despedir da minha audiência, né? O Papo Leve pertence também a vocês. Obrigada. Quando tiverem novidades, quiserem voltar, já nos consideramos parceiro, tá? A casa está aberta e é um prazer incrível, tá? Foi um prazer incrível, foi um papo realmente leve e super esclarecedor, tá? Doutora, eu tenho muito a te agradecer por esse espaço. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês em poder esclarecer o nosso público, né? A gente estava falando antes do podcast que não adianta a gente ter tanto conteúdo e não conseguir levar para o público. Muita gente precisa conhecer todo esse conteúdo que a gente estava conversando aqui. Gente, eu mesma que prescrevo, aprendi muito com vocês hoje. Ficaria o dia inteiro, né? Nossa, a gente tem um conteúdo imenso, assim, seria realmente horas e horas falando sobre isso. Então, realmente, assim, o público precisa
te seguir, porque você sendo uma parceira nossa, você vai estar sempre recebendo as novidades, a gente vai ter esse contato sempre. Então, quem está em conjunto com a gente, estando aqui nesse círculo com a gente, as pessoas vão ficar cada vez Tá mais atualizado atualizadas, Com exatamente. a certeza de que eu vou estar indicando pessoas que realmente estão atualizado, têm os melhores ativos e têm comprometimento com a vida do outro, porque isso é importante, isso. né? Exatamente. Então, assim, a Rio Derme tem se tornado a farmácia mais bem avaliada no Google exatamente por isso, porque a gente não foca na venda, a gente foca no tratamento e no resultado. Isso que é o mais importante. Isso. A gente nem chegou a falar sobre extrato padronizado, que a gente vai deixar para uma Do próxima. próximo, porque não vai faltar Olha, uma próxima oportunidade. Eu quero isso, saber tudo, o todas as extrato, novidades. exatamente. Por isso que muita gente, né, se decepciona um pouco com algumas farmácias de manipulação. E na próxima a gente vai falar sobre extrato padronizado, que eu acho que é um assunto uma super informação relevante. É algo bem legal. muito importante que muitas das vezes justifica um resultado A e um resultado B. Então, assim, a Rio Derme, ela é comprometida com ativos de alta performance, ativos que têm um maior grau de padronização do mercado. Então, a gente está aqui para levar resultado para os pacientes. Isso. E muito obrigado, doutora, por esse Obrigada a espaço. vocês, Valessa, foi um prazer te conhecer. Tinha muita curiosidade de conhecer. Já ouvi falar super bem de você também, Alan. Então, assim, já era uma vontade minha de conhecer vocês pessoalmente. A gente se fala sempre né, pelo Zap. Sim. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada mesmo. E uma excelente semana. Obrigada, a gente que agradece. E eu quero te parabenizar pelo seu olhar diferenciado, que a Obrigada. gente não encontra em todos os profissionais. Com certeza, suas pacientes estão muito bem assistidas. Sem dúvida. E a gente pode estar junto aí, você com a gente com você. Com certeza. E que não falte Sempre. oportunidade para estarmos juntos, né? O nosso Com objetivo certeza. é esse mesmo, levar conhecimento, levar tratamentos e ver as pessoas vindo falar que tô livre da insônia, Que tô bom. livre, tô bem agora, e é isso aí. Isso que é importante pra gente. Então, pessoal, esse foi mais um Papo Leve. Para você que assistiu, gostou, envia para um amigo, porque a gente precisa dividir informações. E até o próximo episódio. Um abraço grande. Que legal.